Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais um dia de estudos. Hoje, dia 16 de junho, então, nós temos aula de ciências, de língua portuguesa e de literatura. Então, temos bastante trabalho pela frente hoje. Logo mais também teremos o nosso Meet. Então, vamos lá. Em ciências, acompanhando a nossa apostila, então nós temos ali mudanças e transformações. Hoje nós vamos usar o nosso livro de ciências, este aqui, tá? Ciências, quarto ano, o livro roxinho. Vocês vão abri-lo na página 46 e 47. Então, vocês vão fazer a leitura deste texto aqui da página 46, observar a imagem. Este texto aqui, ele é bem interessante, porque ele fala do sistema de dessalinização da água, que já é usado em 9 estados no Brasil. Então, a gente sabe que a água, ela é um produto essencial para a nossa vida, não só para a nossa, mas para os animais, para as plantas, para todos os seres vivos, né? E o problema é que a água atualmente ela está muito poluída, contaminada, então água pura mesmo é pouca que existe. Por isso, nós temos muita água salgada no nosso planeta e pouquíssima água potável, que é a água doce, que nós chamamos, que nós podemos beber, usar para lavar a roupa, para limpar a casa e as demais atividades nas quais a gente precisa da água. Mas estudiosos, então, eles já estão estudando, né, já estão inventando formas de retirar o sal da água, então fazer a dessalinização. Então, este texto que está nessa página aqui, ele vai falar justamente sobre isso. Então, leiam estes 3 parágrafos com bastante atenção. E em seguida, na página 47, nós temos o efeito da umidade nas cavernas. Então, a gente sabe que nas cavernas é um lugar muito úmido, mas a água ela acaba conseguindo entrar por meio das rochas, ela vai infiltrando, e aí ela vai formando alguns desenhos bem bonitos, né, no fundo das cavernas, que alguns deles, né, então, passam por transformações químicas e eles recebem nomes, uns nomes bem complicadinhos, que são chamadas de estalactites e estalagmites, tá? Então, para isso, vocês vão fazer a leitura deste texto aqui, que também é um texto curtinho, observar as imagens, tá? E em seguida, vocês têm na folha de vocês uma cruzadinha para ser resolvida, tá? Então, a palavra-chave ali é estados, e vocês têm 7 perguntinhas. Então, todas as perguntas que estão aqui, que vocês vão responder aqui na cruzadinha, aqui vocês vão usar a letra de caixa alta, porque cruzadinha a gente não completa com letra de mão, mas sim com a letra em caixa alta, tá? E todas essas perguntas aqui, elas foram retiradas desses 2 textos que estão no livro. Então, se vocês não encontraram, leiam novamente, procurem com atenção que estão todas ali, ok? Em língua portuguesa, nós hoje vamos ter uma produção de texto sobre o trabalho infantil. Então, nós já trabalhamos várias coisas sobre o trabalho infantil, já assistimos vários vídeos, trabalhamos um gráfico ontem, um texto. Eu vou passar para vocês agora mais um vídeo, tá? Que se chama Meia Infância, o trabalho infantil no Brasil hoje. Então, vamos assistir esse vídeo com bastante atenção e depois eu vou explicar mais algumas coisinhas para vocês, ok? Então, só um pouquinho aqui, a professora vai colocar o vídeo para nós assistirmos. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola.
Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo.
Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Muito bem, minha gente. Então, vocês viram ali, né, que o trabalho infantil ainda ocorre em grande parte no nosso país, né? Tem muitas crianças que ainda estão trabalhando. Por isso que se chama meia infância, porque as crianças que trabalham, elas não têm uma infância, elas têm uma infância roubada, né? E então hoje vocês vão produzir um texto, tá? Neste espaço aqui, onde vocês têm o lugar para pôr o título e as linhas. Então vocês vão escolher primeiramente um título adequado para o texto de vocês, né? Lembrem tudo que a gente conversou, tudo que a gente trabalhou nas nossas meets. Hoje também, logo mais, nós vamos ter mais uma meet. Eu vou apresentar para vocês mais uma história bem legal que foi contada pela nossa contadora de histórias, a Jamília, a nossa secretária. Então, vocês vão adorar, vocês vão amar a história que ela contou. Eu vou passar para vocês depois, logo mais no Meet. Então, não percam, tá? E aí, vocês vão, então, produzir um texto. Lembrando que um texto, além do título, ele tem que ter um começo, um meio e um final. Então, ele tem que ter pelo menos 3 parágrafos, certo? Então, usem a criatividade de vocês, usem os conhecimentos que vocês aprenderam durante as nossas aulas e não esqueçam de começar com letra maiúscula, de usar a letra manuscrita, que é a letra de mão, tá? Todo parágrafo tem que iniciar obrigatoriamente com letra maiúscula, tem que deixar um dedo de espaço aqui no início da margem, né? Então, sempre deixar um dedo de espaço para depois estar começando. Tem que ter pontuação, né? Quando a gente termina o pensamento, quando a gente termina a frase, tem que colocar o ponto. Então, cuidar com as palavras, escrevê-las corretamente, cuidar para não amontoar as palavras, não juntá-las, tá? E sempre depois que a gente escreve um texto, a gente tem que ler, ver se ficou bom, se não faltou nenhuma palavra, tá? Se não faltou alguma ideia, se não ficou confuso, e caprichar muito, muito na letra, ok, minha gente? E aí, na aula de literatura, então, vocês têm este livrinho que veio junto. Esse livrinho vocês não precisam devolver para a professora, tá? Então, aqui, como eu já apresentei na Meet, né, o livrinho para vocês, vocês têm em forma de historinha, de quadrinhos, né? E depois, na metade do livro, vocês têm, então, mais para o final, algumas atividades para vocês estarem fazendo, né? Labirinto, caça-palavras, pintar os pontos e descobrir a imagem. Então, tem várias atividades aqui que vocês podem estar fazendo, tá? Para colorir, para ligar os números, o jogo dos 7 erros. Então, divirtam-se, tá? Então, é isso, minha gente. Qualquer dúvida, a professora está à disposição para ajudá-los, tá? E não faltem, daqui a pouco, 9h30, na nossa Meet. Vai ser bem legal. Estaremos trabalhando bastante hoje os conteúdos e vamos trabalhar um pouquinho de matemática também, as operações. Ok, minha gente? Ó, um beijo para vocês e até daqui a pouco, certo? Um abraço. Tchau.